oportunidade de estar aqui uma vez mais, para juntos louvar, exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Deus tem colocado uma palavra no meu coração, livro de Êxodo, capítulo de número 33, versículo 15, 14 e 16. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 14, 15 e 16. Desde já louvo a Deus pela vida da Bispa Irene, pastor Rogério, pastora Tamires, todos quantos se fazem presente aqui nesta noite, o corpo de obreiro. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quem nos diz a palavra do Senhor? Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés, versículo 14, disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e todo o povo? Acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos eu e teu povo de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achastes graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Aleluia. Aqui nós vemos um texto bastante relevante da palavra de Deus, um texto que vem trazendo a revelação aos nossos corações. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, nós podemos ver aqui um texto escrito por Moisés. Haja vista que Moisés foi escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, chamado de Pentateuco, sendo eles a saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quando nós falamos do livro de Êxodo, Êxodo significa saída, porque vai contar exatamente a saída de Israel da escravidão do Egito e a sua peregrinação em direção à terra prometida. Conta também a história de Moisés. Moisés foi alguém que marcou a sua época, a sua geração, devido às suas qualidades louváveis na presença do Senhor. Moisés era alguém que tinha intimidade, particularidade com o Senhor. Moisés era alguém que usufruía de uma intimidade, uma comunhão com o Senhor. Moisés nasceu em um período de grande perseguição e opressão. No capítulo 1, versículos 16 e 22, vai falar que havia uma ordem de Faraó. Faraó temendo pelo progresso, temendo pelo avanço de Israel. A Bíblia diz que ali Faraó vai lançar ali uma ordem, que todas as crianças recém-nascidas até 2 anos de idade deveriam ser mortas. E a Bíblia vai nos informar que havia ali 2 decretos. Eu vejo 2 decretos ali. Porque o primeiro decreto, o decreto de Faraó, era um decreto de morte, era um decreto de extermínio, era um decreto de opressão. Mas havia um outro decreto, que era o decreto do céu, um decreto que vinha da parte do Senhor. Antes do decreto de Faraó, Deus havia dado um decreto pela promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo de número 17, versículo 8, e há de ser que eu darei à tua descendência toda a terra da tua peregrinação, a terra de Canaã. Havia um decreto de Deus sobre a vida de Israel. Israel não ia permanecer no Egito, Israel não ia ficar no Egito, mas havia uma promessa do céu para a vida de Israel. E nesta noite eu quero liberar uma palavra ao teu coração nesta noite, maior do que o decreto do inimigo, simbolizado por Faraó na tua vida, é o decreto de Deus. O inimigo decretou que você não iria passar do ano de 2025, mas Deus te trouxe aqui para te dizer que a última palavra não vem de Faraó, a última palavra não vem do inimigo da tua alma, a última palavra não vem dos teus adversários, a última palavra não vem daqueles que te apontam, não vem daqueles que te acusam, a última palavra não vem da circunstância, não vem da adversidade, mas a
última palavra vem do céu, a última palavra vem do Senhor para a tua vida. E nesta noite eu quero liberar uma palavra profética ao teu coração. Neste ano de 2026, a tua vida será marcada pela realização das promessas do Senhor. Só quem pega, levanta a mão para receber nesta noite, porque Deus tem uma promessa de vitória na tua vida, porque maior do que os projetos do inimigo é o projeto de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Só quem recebe esta palavra, levanta a mão nesta noite e adora o nome daquele que vive e reina para sempre. E é exatamente neste contexto de prova que nasce Moisés. A Bíblia diz no capítulo 2 do livro de Êxodo que nasce Moisés. Joquebede esconde Moisés durante 3 meses, mas quando não dá mais para esconder o menino, ela pega um cesto, solta sobre o rio Nilo. O que vendo a princesa, filha de Faraó, pega aquele cesto e decide criar aquela criança. Aqui eu vejo Deus agindo, Deus preservando a vida de Moisés para um propósito maior, porque quando Deus ele tem propósito, quando Deus ele tem projeto, Deus ele guarda, Deus ele preserva para o cumprimento do seu projeto. É por isso que você tem visto Deus te guardando, Deus te livrando, Deus te protegendo, é Deus te preservando para o cumprimento do projeto que Ele tem a realizar na tua vida. É por isso que você tem visto os grandes livramentos do Senhor sobre a tua vida. Deus, Ele tem projetos sobre a sua vida. Quando nós olhamos para o contexto, nós iremos entender que Faraó queria colocar um ponto final na história de Moisés. Ele tentou colocar um ponto final, mas quando ele tentou colocar um ponto final, o meu Deus colocou uma vírgula e disse: a história do meu servo vai continuar, porque eu tenho projeto. Deus está dizendo para alguém aqui que o diabo tentou colocar um ponto final na história do teu ministério, na história da tua vida, e disse: ele não anda mais, ele não caminha mais, ele vai perecer. Mas nesta noite Deus está dizendo: eu coloco uma vírgula e estou dizendo: a história do meu servo vai continuar, a história da minha serva vai continuar, porque eu tenho projeto, eu tenho obra, eu tenho plano, eu tenho um decreto do céu a realizar na vida do meu servo e da minha serva, porque a caneta que escreve a tua história não está na mão de Faraó, a caneta que escreve a tua história não está nas mãos dos teus adversários, a caneta que escreve a tua história não está no meio da circunstância, mas a caneta que escreve a tua história está na mão do Deus Todo-Poderoso, está na mão do grandão da Galileia. E quando ele escreve, a borracha do diabo não pode apagar aquilo que ele escreveu sobre a tua vida. Ele está escrevendo, ele está escrevendo. Só quem acredita que ele está escrevendo, levanta a mão e dá um brado de glória, porque nesta noite ele está dizendo: a tua vida será marcada pelo meu agir, porque eu estou escrevendo a tua história, eu estou escrevendo a tua história. Há um projeto de Deus para a tua vida. Só quem recebe, levanta a mão nesta noite e adora o nome daquele que vive e reina para sempre. Ele está escrevendo: Faraó não vai te matar, Faraó não vai te parar, Faraó não vai te deter, Faraó não vai deter aquilo que Deus tem na tua vida, porque maior é aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus já decretou para a tua vida. Só quem recebe, levanta a mão para adorar, levanta a mão e dá um brado de glória. E a Bíblia diz que agora Moisés cresce. No capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés
como um Deus presencial, como um Deus que atua na história do seu povo, de forma soberana, de forma presencial, providencial. A Bíblia diz que Deus chega para Moisés e disse: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, portanto desci para livrá-lo. E aqui eu acho bonito a expressão desci, porque quando ele disse portanto desci, a expressão desci era como se literalmente Deus se colocasse do seu trono e descesse sobre a terra para agir sobre a vida do seu povo, para efetuar a libertação sobre a vida do seu povo. Eu quero liberar uma palavra ao teu coração nesta noite. Deus está descendo sobre a tua vida nesta noite. Deus está descendo sobre a tua casa nesta noite. E eu tenho uma boa notícia: quando Deus desce para libertar. Quando Deus desce para agir. Quando Deus desce para transformar. Quando Deus desce para avivar. Quando Deus desce para restituir. Quando Deus desce para curar. E nesta noite na Catedral de Valinho, esse grande culto do Abala Valinho, Deus está descendo sobre a tua vida. Deus vai marcar a tua história. Deus vai marcar a tua história, porque Ele está descendo. Ele está descendo. Ele está descendo. Só quem acredita que Ele está descendo, só quem acredita que Ele está descendo, levanta a mão e libera o glória, libera o teu aleluia nesta noite. Ele está descendo. Oh, Ramandacandaraie. Quando ele desce para agir. Quando Deus desce sobre a terra, a Bíblia fala que Deus desce agora com o propósito de levantar Moisés para libertar um povo que estava cativo, que estava escravizonado por Faraó. E a Bíblia diz que Moisés agora se levanta como libertador. Após a 10ª praga, Deus permite que o seu povo saia em direção à terra da promessa. E quando chega no capítulo 32, o povo, eles estavam caminhando em direção à terra prometida, mas no capítulo 32, o povo vai perder o alvo, o povo vai perder o foco, o povo vai perder a visão da promessa. E coisa ruim é na vida de um homem ou mulher de Deus, quando este perde o foco, perde a visão da promessa. Quando Israel perde a visão da promessa, eles perdem o foco e atraem a ira de Deus, porque eles vão se entregar na idolatria. Eles, percebendo que Moisés estavam demorando de descer do monte, 40 dias no monte, eles vão se corromper, eles vão idolatrar, eles vão levantar outros deuses. Naquele momento a Bíblia vai dizer que atrai a ira do Senhor sobre a vida daquele povo. Deus vai dizer para Moisés: Moisés, desce depressa, porque o teu povo está se corrompendo. Deus não disse meu povo, mas Ele disse teu povo, porque o povo havia traído a ira de Deus. Moisés desce depressa, e quando ele depara com aquela cena de apostasia, ele se entristece. Ele pega a sua tenda, arma do lado de fora da congregação, ele vai buscar a presença do Senhor, porque ele entende a importância, a necessidade da presença do Senhor. Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou mais no meio deste povo, eu vou enviar um anjo. E aqui nós aprendemos algumas verdades. A primeira verdade que nós aprendemos é que a presença de Deus é inegociável. Moisés entende que a presença do Senhor é inegociável. Deus disse: Moisés, eu envio um anjo. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, não nos faça sair daqui, porque Moisés entendeu que sem a presença do Senhor, ele não chegaria a lugar algum. Anjos poderiam abrir caminho, mas somente Deus pode transformar o coração do homem. O anjo pode pelejar algumas pelejas, mas somente Deus tem poder de restaurar, de restituir, de renovar, de capacitar. Nesta noite Deus está dizendo que a minha, a tua, a nossa maior necessidade
não é de riqueza, não é de prata, não é de ouro, mas é da presença dele sobre a nossa vida. Nós podemos observar que o mal dessa geração é que estão substituindo a presença do Senhor por status, fama, reconhecimento, posição, título, mas Deus ainda conta com uma minoria diante de uma maioria, e esta minoria, chamada de remanescente, ainda busca a presença, ainda busca a presença, ainda clama pela presença, ainda clama pela presença. E a este remanescente Deus está dizendo: eu vou marcar a tua vida, eu vou marcar a tua história com a minha presença. Este ano de 2026, a tua vida será marcada pela presença dele, pelo poder dele. Você não será mais a mesma, você não será mais o mesmo, porque Deus vai te marcar com a presença dele. Só quem acredita na presença dele, essa presença soberana, essa presença que transforma, essa presença que vivifica, essa presença que restaura, essa presença que restitui, essa presença que vivifica, renova, capacita, ela está aqui nesta noite. Só quem acredita, levanta a mão e receba da presença dele nesta noite. Seja cheio da presença dele nesta noite. Adora o nome dele nesta noite e receba-nos.